Oi, gente! Bem-vindos ao canal Direito na Real. Se você, sendo ou não estudante de direito, sendo ou não advogado, gostaria de entender melhor as leis, sem juridiquês, com clareza, para exercer com autonomia a sua cidadania, esse canal é para você. E hoje a gente vai falar de um assunto bem polêmico: política e religião. Você já parou para pensar quantas vezes você já viu um político usando uma Bíblia, um terço ou qualquer outro símbolo religioso num palanque? Isso não é coincidência. E hoje a gente vai falar sobre algo que afeta diretamente a nossa vida, mesmo que a gente não perceba. Política e religião. Duas das forças mais poderosas do mundo, duas estruturas que moldam comportamento, valores, leis e decisões. Mas quando elas se misturam, sem limite, o que acontece? Bom, vamos começar pelo básico. A religião sempre teve um papel central na sociedade. Ela organiza os valores, cria senso de pertencimento, orienta comportamentos. Isso não é problema. O problema começa quando a fé vira ferramenta de poder. E a história é prova disso. Na Idade Média, igreja e Estado eram praticamente a mesma coisa. Quem mandava na política, mandava na religião. E quem mandava na religião, mandava na política. O resultado? A Inquisição. Pessoas foram torturadas, executadas e perseguidas em nome de Deus. Não por criminosos, e sim por autoridades com apoio institucional. Isso não é exagero, é história. É o que acontece quando o Estado governa com base em dogmas religiosos. Quando uma crença específica vira lei para todo mundo, acredite ou não nela. Foi justamente para evitar isso que o Brasil adotou o modelo de Estado laico. A Constituição Federal, no seu artigo 5º, garante a liberdade de consciência e de crença. Isso é inviolável. E também garante que é livre o exercício dos cultos religiosos. Mas isso significa, você pode acreditar em qualquer coisa ou nada. E o Estado tem a obrigação de proteger esse seu direito. Mas o Estado, ele mesmo, não pode governar com base em nenhuma religião específica. Nenhuma. O Estado laico não significa Estado ateu. Não é um Estado contra a religião. É um Estado que respeita todas as crenças igualmente. Mas e na prática, hein? Na prática, a coisa é bem diferente. Todo ano, nas campanhas eleitorais, a gente vê candidatos usando símbolos religiosos, fazendo cultos, comícios, prometendo governar com Deus. Como se Deus fosse uma plataforma política. E aí vem a pergunta: de que Deus estão falando? Do Deus do cristão evangélico, do católico, do candomblé, do espiritismo, do islã? Quando um político usa uma religião para mobilizar eleitores, ele não está falando para todo mundo. Ele está falando para um grupo. E os outros? Os que não são desse grupo. Eles ficam de fora da narrativa. Às vezes ficam de fora até das políticas públicas. Esse é um dos maiores problemas que a gente tem com essa mistura irresponsável de política e religião. Porque a política deixa de ser universal. E aquilo que devia funcionar para todo mundo, independente de crença, passa a ter esse viés baseado na convicção religiosa. E isso não é fé, isso é discriminação com cargo público. Quer ver um exemplo concreto? Projetos de assistência social que atendem somente a determinados grupos religiosos. Ou verbas públicas que vêm do imposto de todo mundo, sendo direcionada para igrejas aliadas politicamente. Isso acontece no Brasil com frequência. Mas tem uma outra consequência que a maioria das pessoas não associa diretamente a isso, que é a intolerância religiosa. No Brasil, a intolerância religiosa tem rosto. Ela atinge de forma desproporcional as religiões de matriz africana. Terreiros são atacados, imagens são destruídas, líderes religiosos são ameaçados. Fora a subnotificação, que é enorme, porque muita gente nem sabe que pode denunciar, ou tem medo, ou tem vergonha. E aqui entra um ponto que precisa ser dito claramente. Isso não é só um preconceito,
Isso é racismo religioso, porque as religiões de matriz africana estão diretamente ligadas à cultura e à identidade do povo negro no Brasil. Atacar o terreiro é atacar a cultura, atacar a ancestralidade. É mais uma camada do racismo estrutural que ainda opera no nosso país. E quando um agente público usa um discurso religioso para legitimar essa intolerância, de forma explícita ou implícita, ele está usando o cargo público para violar direitos fundamentais. Pensa comigo aqui. O Brasil é um dos países mais religiosos do mundo, mas também é um dos mais desiguais. E essas duas coisas coexistem. Isso precisa fazer a gente refletir. A religião, quando exercida com liberdade e responsabilidade, pode ser uma força enorme de solidariedade, de cuidado, de comunidade. O problema não é a fé. O problema é quando a fé vira moeda política, quando a crença vira critério de exclusão e quando o dogma vira lei. Crença é pessoal, direito é coletivo. E o limite entre esses dois está na Constituição. Liberdade de crença? Sim, para todo mundo. Imposição de crença? De jeito nenhum. Se esse vídeo fez sentido para você, fez você pensar e refletir, comenta, curte, compartilha com alguém que também precisa ouvir. E até o próximo vídeo. Tchau!